Oi, gente! Hoje começa o nosso primeiro episódio do podcast das Empoderadas! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. E hoje tenho convidadas incríveis aqui. Marina, Letícia e Alana. Digam oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, gente! Estou muito animada para conversar de um tema que faz parte da nossa vida e nem percebemos. Olá, pessoal! Esse episódio está muito especial. Espero que vocês aproveitem bastante. Olá, gente! Vamos juntos entender como a tecnologia nos afeta e o que está por trás dessa mudança toda. Bom, e o nosso tema de hoje é tecnologia, digitalização e ética do uso da inteligência artificial. Bom, hoje a gente vive em um mundo onde as transformações estão sendo muito profundas, principalmente na parte da digitalização, né? Que, inclusive, a gente tá com nossos celulares aqui e com um papelzinho para pegar uma cola no nosso roteiro. E isso envolve tudo, basicamente tudo. Na escola mesmo, antigamente eu usava diário e hoje é tudo digitalizado. Então isso mostra pra gente um avanço muito grande na digitalização e no poder que a internet e a tecnologia influenciam, né? Porque, Lorena, estamos entrando em uma nova forma de organização, onde as máquinas elas já mediam a vida humana. Isso mesmo, a ética na IA envolve inclusão, desigualdade e poder. Então, a tecnologia ela precisa servir as pessoas, não o contrário, a gente servir elas. Então, meninas, o que seria a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela é uma área de computação que cria máquinas capazes de fazer coisas que onde só poderia ser feito com a inteligência humana. Isso, e elas também aprendem com os nossos dados, a IA, né? E identificam nossos padrões, também toma nossas decisões de acordo com o que a gente meio que faz, só que ela toma essa decisão por nós. Verdade. Então, Lorena, já está nossas vidas, em celulares, bancos e redes sociais. Verdade, amiga, a gente acaba passando por despercebido, né? Que essas coisas estão no nosso dia a dia. Sim, também ela pode ser limitada, geral, até a superinteligência teórica. Verdade. E também devemos falar também sobre as vantagens e desvantagens da IA, onde tem aumento da produtividade, Sim. ajuda na medicina, como criaram aquele robô, né, que podia fazer cirurgia, atender as pessoas, não que todos quisessem, né, mas criaram e é uma coisa mais... E a gente fica acabando percebendo que, assim, a evolução tá tão grande que tá substituindo nós mesmos. E a gente tem que parar e prestar atenção nessas coisas para que isso não tome conta e acabe nos substituindo de verdade. E prejudicando bastante a gente, porque também tem academias mesmo, que agora não precisa, até supermercados, né, que é mais comum, não precisa de trabalhadores, e aí como é que fica o desemprego na sociedade? Isso é verdade, viu? Já que um dia ninguém tá precisando nem da gente mais pra fazer nada. Pois é, e também violar a privacidade. Como você comeu muito. Bom, e existe também a regulamentação, né, do Brasil, que foi criada uma lei em 2023, né, do Brasil Avança, que é meio que para minimizar essas situações e ter um pequeno controle, entre aspas, de como está avançando a inteligência, a tecnologia. Lorena, é aí que eles criam o Sistema Nacional da Regulação da Governança da IA, né? E a NPD coordena o processo. Isso mesmo, ela protege os trabalhadores e incentiva inovações, né, para poder criar várias outras coisas, né? Lançou a primeira lei específica da IA. Então, Letícia, a Unesco reforçou os direitos humanos e a ética. Sim, também o foco global, né, que também tem que usar a tecnologia para o bem, não só para coisas inúteis que não seja para o nosso bem. Marina, a gente tem que usar a ética na IA, né? Onde a transparência é essencial para todos que usam ela. E, meninas, a privacidade deve ser protegida para a nossa segurança. E os vieses precisam ser combatidos. E a ética deve garantir que a IA nos ajude, né? Obrigada por acompanharem nosso primeiro episódio. Compartilhe com quem precisa entender melhor o tema, com quem precisa saber realmente como usamos a IA. E vem mais episódio por aí. Até o próximo episódio! Olá pessoal, eu sou a Alice, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Estamos aqui com pessoas muito especiais, Aline, Juan e Débora.
Então vem com a gente porque o nosso segundo episódio está muito interessante. Oi, gente! Hoje vamos entender um pouquinho como a inteligência artificial, as redes sociais, movem bastante as estruturas sociais. Olá, pessoal. Quero muito discutir os impactos da IA no trabalho e também na desigualdade no nosso cotidiano. E aí, pessoal, vamos aprofundar esse tema com olhar crítico, sociológico e realista. Para começar, vamos olhar para a IA como um fenômeno social. Durkheim dizia que existem fatos sociais que é a força externa que muda o comportamento da sociedade. Bom, e hoje a IA é um fato social. Ela influencia tanto nos comportamentos, relacionamentos sociais e também no que pensamos e como agimos. A IA e a digitalização, elas formam uma nova estrutura social, onde os algoritmos mediadores, eles substituem as relações humanas tradicionais, onde desde essas escolhas de filmes até decisões bancárias. E aí entra Max Weber e sua ideia de racionalização. A tecnologia torna tudo mais eficiente, rápido e lógico, mas também gera jaulas de ferro, onde nossas ações são guiadas por sistemas rígidos. Ou seja, a IA não é só técnica, ela mexe com a cultura, trabalho, política e identidade. Bom, a IA automatiza a vida das pessoas, facilitando e beneficiando as pessoas, como a questão das doenças, da escolaridade e de trabalhos. Isso é muito bom. E também no setor industrial, ela reduz falhas, ela também aumenta a produtividade e também ela cria ambientes mais seguros. E no cotidiano, usamos assistentes virtuais como GPS, algoritmos de redes sociais. A IA está presente sem que a gente perceba. Mas mesmo assim, as vantagens elas têm impactos sociais importantes, e é aí que a sociologia entra. Então, a automação ela substitui empregos repetitivos e também previsíveis. Isso pode aumentar também a desigualdade, especialmente entre aqueles que têm acesso à educação e tecnologia e também quem não tem. Sim, e Marx já falava sobre isso, quando a tecnologia avança mais rápido que o ser humano, que o trabalhador, isso gera alienação e também o desemprego estrutural. Bom, algoritmos aprendem bastante com o que a gente faz no dia a dia. Se a gente procura algo preconceituoso, algo racista, ele vai consumir aquilo e vai se tornar algo frequente nas nossas redes sociais, no nosso TikTok, Instagram. Verdade, já temos até casos reais disso, como o reconhecimento facial está errado com pessoas negras, só que com pessoas brancas, e a IA bancária negando o crédito para as mulheres. A inteligência artificial também, ela coleta o tempo todo. Essa vigilância, ela continua como se fosse o Fallout, onde é um conceito de vigilância moderna. As grandes empresas, elas sabem onde estamos, o que assistimos, com quem conversamos e o que compramos. Bom, aí ela cria conteúdos onde há falsos, extremamente realistas, notícias tipo fake news nas redes sociais, notícias que são totalmente falsas e há até questões de eleições, de manipulação de votos nas épocas de eleição, como muitas vezes já aconteceu. Então, quanto mais dependemos da IA, menor diminui nosso senso crítico e nossa autonomia. Verdade. Bom, a digitalização transforma o formato do papel para o digital. E também a transformação digital, ela muda o funcionamento dela, seja ele para alterar seus processos e também nas relações também dos seus serviços. E na sociologia, isso representa uma mudança estrutural nas instituições, na escola, trabalho, família e no governo. E quando isso deixa de ser feito presencialmente, para ser feito por aplicativos, muda mais do que a ferramenta, muda a relação social. Bom, aí se aplica a várias áreas da vida. Uma delas é a educação, que basicamente ela vai trilhar caminhos de aprendizagem, ela vai corrigir atividades, como um exemplo, o ChatGPT, a Siri do iPhone, ou até mesmo o assistente virtual do Google. Bom, em minha questão, eu posso citar que muitas vezes eu vou fazer atividade e eu utilizo bastante para pedir videoaulas ou até mesmo fazer atividades para me ajudar. E ajuda bastante.
Já na questão da saúde, eles analisam os exames, também criam medicamentos e também monitoram pacientes. Na questão da inteligência artificial, muitas pessoas elas tiram foto de suas receitas, ou mesmo tipo, fiz um exame, tirei uma foto e mandei para a inteligência. Ela vai dizer o que eu tenho, o que eu não tenho, e é isso. E lembrando que os resultados que o ChatGPT ou a inteligência artificial eles mandam não é 100% correto e a gente tem que sim procurar uma ajuda médica Sim. E na segurança, previne fraudes, analisa câmeras e detecta padrões suspeitos. Muitas câmeras, por exemplo, elas utilizam aplicativos que têm IA integrado e também navegadores como o Google Chrome, Firefox, eles também usam IA para gerenciar senhas e também recomendar anúncios personalizados. Verdade. Já no transporte, a IA ela organiza o trânsito, reduz acidentes e melhora a mobilidade urbana. Um exemplo que eu tenho para citar é a questão do Google Maps, que ele identifica sua rota e seleciona seu destino. E uma curiosidade muito interessante sobre o Google Maps é que a voz do Google Maps, ela não é uma voz da inteligência artificial, ela é uma mulher que dubla e dubla tudo. Sim. Nossa, que legal, velho. Bom, muito se fala em carros voadores e robôs humanoides, mas já se faz presente no nosso cotidiano. Bom, daqui a 10 ou 20 anos, a inteligência artificial poderá estar presente tanto na questão da educação, da saúde e de cidades inteligentes. E também o maior risco é a gente ter que deixar apenas uma parte da sociedade ter acesso a esses tipos de tecnologia. O futuro é colaboração humanos mais máquinas, onde as pessoas trazem a criatividade e os valores e as máquinas elas fazem os cálculos e executam com rapidez. Sim. A IA é poderosa, mas precisa ser usada com ética. Bom, o futuro da IA não é tecnológico, e sim humano. E também depende das escolhas que nós fazemos hoje como sociedade. E eu deixo uma pergunta. Estamos preparados de forma ética e social para esse futuro? Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Gente, vamos começar agora mais um episódio na mesma temática e vamos também responder a pergunta que o nosso colega Juan fez no episódio anterior. Oi, gente! Hoje vamos pensar na IA não só como tecnologia, mas também como fenômeno social. E vamos questionar quem controla as máquinas e quem deveria controlá-las. E eu quero provocar. Será que estamos preparados ética e socialmente para tudo isso? E assim começa nosso episódio com a reflexão. Na sociologia contemporânea, autores como Anthony Gates, ele falam da modernidade reflexiva. E estamos sempre revisando nossas práticas. E isso faz com que a IA acelere esse procedimento. Manuel Castro, ele destaca que nossa sociedade vivemos em uma rede. E que a IA é o motor dessa rede. E ela, basicamente, organiza informações e comportamentos em gerais. Já Zygmunt Bauman, ele diria que a IA ela cria novas relações líquidas e também rápidas e frágeis, mediadas por algoritmos, que a conexão é alta e vínculo baixo. Bom, então a IA, ela não é apenas uma ferramenta, mas sim uma camada de estrutura social, né? Sim. Com a IA, conversamos com o robô, pedimos opiniões de algoritmos, como foi falado no episódio passado. Tomamos decisão baseada em recomendações, mas precisamos ter bastante cuidado com isso. Porque através de um vídeo que a gente assiste todo, ou dá um comentário, ou uma curtida, a IA entende que a gente gostou daquele conteúdo e sempre vai estar proporcionando esses tipos de vídeo para a gente acabar tendo mais visibilidade. Como acontece no Instagram. Se você vê, tipo, coisas de cabelos, aí o Instagram só vai aparecer coisas de cabelo. O algoritmo vai entregar mais e mais daquilo que a gente... Isso também vai afetar relacionamento, amizade, na comunicação em geral também, né? Porque as pessoas hoje em dia... Exato, e tipo assim, às vezes a gente vê um conteúdo que não é benéfico para a sociedade, mas acaba que, por a gente ter assistido, vai trazer assuntos negativos e a gente vai acabar consumindo e vai fazer com que isso mude o nosso pensamento. E daí é que surge a ética.
que estamos substituindo as interações humanas por interações calculadas. Exato. Bom, e quem programa essas interações? E quais são os valores? Quais são os interesses que eles têm por proporcionar essa inteligência artificial? A ética da IA, né, ela envolve responsabilidade. Quem quer responder pelos seus erros? Ninguém. Ninguém. Envolve também justiça. E a IA pode amplificar a desigualdade também e se prender a dados históricos, basicamente. Também. Ela também envolve autonomia. Se tudo é decidido por algoritmo, onde fica a nossa liberdade? Por isso que essas discussões têm que ser discutidas coletivamente, porque são opiniões diferentes e a gente tem que expressar e ver de forma ver a forma que a sociedade ela compartilha suas opiniões, os seus valores. Realmente, isso é um tema bastante importante que deve ser discutido bastante entre salas e outros temas também. Sim. Devia ser um tema que devia ser discutido mais nas escolas, etc. E sobre isso, Lorena, a automação muda não só os desempregos, mas o próprio sentido do trabalho, né? Porque qual o sentido de ter IA, tipo, robôs ou as tecnologias trabalhando, onde as pessoas, os seres humanos, como é que fica? Isso também afeta porque, por exemplo, hoje está muito comum que as pessoas confundem muito o que é inteligência artificial e o que é vida real. Por exemplo, meu avô, ele estava assistindo um vídeo no TikTok, gente, meu avô no TikTok, e lá tava um vídeo de um político falando. Só que não era o político que estava falando, era a inteligência artificial. Isso que foi gerado, Aí né? ele falou bem assim, Lorena, olhe pra isso, porque esse fio da Tará falou, eu disse, não, vô, isso não é verdade. Então as pessoas que não têm esse conhecimento, que não sabem ler, não sabem mexer, acabam acreditando que aquilo é realidade. Então tira isso da nossa realidade. E acaba, a inteligência artificial tem os seus prós, como a gente já falou aqui, mas também tem a sua aprovação, mas também tem a sua, como posso dizer, as vantagens e as desvantagens, né? Também aí IA tava criando também tantos vídeos engraçados que parecia tão real que até eu acreditava às vezes. Até também devemos citar sobre as fotos, né? Que onde as pessoas estavam fazendo um book, postando até no Instagram, feed, botando no perfil. Diminuindo o trabalho de um profissional, que trabalha naquela área, com fotografia. estudou fulano, se formou para poder ter uma qualidade de trabalho. Se isso continuar, vai ser muito mais ruim, né? Isso. Pra quem trabalha com isso. Isso é um perigo, né? E acaba que também a gente vendo tantas coisas artificiais, acaba até afetando a nossa autoestima. A gente acaba percebendo de forma exagerada aquilo. Você vê que não é tão bem feito que por que eu não sou assim? Né? Isso é um perigo, porque isso cria uma nova divisão social, né? Que quem domina a IA, nós somos dominados por ela. Então, hoje, como a gente já havia falado, né? Hoje, cada vídeo que assistimos, cada vídeo que curtimos, eles se tornam dados da gente, por conta que o algoritmo entende que a gente gosta daquela coisa, que a gente se identifica mais com aquela coisa e vai mandando. Só pegando nossos dados, nossos gostos. Ele aos poucos vai vendo o que a gente mais assiste, o que a gente curte, o que a gente pausa e volta pra assistir de novo. Isso ele vai fazendo um dado nosso, dizendo ali, olha, ela gosta disso. E isso faz com que entrega mais. E esses dados também, eles geram vários assuntos. Gera também coisas políticas, anúncios, e entre outros, né? Que vai Opiniões políticas. Isso é muito preocupante, gente. Se nossos dados dizem quem somos, a quem pertencemos como os indivíduos? E isso existe a ética da coleta, né? Que eles pegam esses nossos dados, usam como um armazenamento e vai indo. Botando mais vídeo, que do jeito que nós curtiu ali, ele vai botando mais. E também, se hoje a gente parar pra perceber, tudo que a gente vai fazer, a gente coloca os nossos dados. Então a gente, ali é seguro, mas não é totalmente seguro. Que nem acontece hoje em dia muito, muitas pessoas roubam, passam por nós mesmos, que isso são coisas
que a atualidade propõe, que são as desvantagens, né? E acontece muito no nosso dia a dia. Hoje em dia, a nossa preparação ética, ela depende da educação digital e crítica. Sim. E também ninguém nasce sabendo lidar, né, gente, com esse algoritmo e essas coisas. Então, né, nós não devemos só usar a IA para isso, mas temos que questionar a IA. Sim, sim. Que isso é errado o que eles estão fazendo. E temos que ser usuários passivos, né? E não as nossas decisões ser consistente naquilo, mas ter uma visão por fora. Isso é errado. Devemos lembrar, meninas, também que a IA ela avança, mas valores humanos ela continua essencial. E isso é muito essencial na nossa vida. Também na empatia, na criatividade, e entre outros também, né, meninas? Isso, o futuro e a convivência entre humanos e máquinas, elas não há competição, né? Por isso que daí que a IA cria uma competição entre essas máquinas, a convivência entre os humanos cria competição, mas não é para haver competição entre a gente, entre máquinas. Sim. Por isso que os sociólogos, eles têm pensamentos que fazem com que a gente para um momento para perceber o que acontece por fora, né, assim. Então, a gente deve estar preparados na ética e socialmente para viver esse futuro. Parcialmente, Lorena, temos grandes avanços, mas também enfrentamos grandes desafios. Verdade, viu? O mais importante é reconhecer que a preparação não é destino, é processo. E isso acaba, né, para a gente construir um futuro onde a IA sirva a gente, não ao contrário, porque isso está acontecendo e a gente não está percebendo que isso está acontecendo. A gente está fazendo, só indo, a evolução. Vê a IA, a gente gosta, a gente usa constantemente. Eu digo isso porque nós somos estudantes, a gente usa muito a inteligência artificial, que nem meus amigos já falaram aqui, né, Débora, Juan, falaram que utilizam para estudos, pesquisas, para resolver atividades. E isso é muito bom, mas também isso acontece a parte ruim, porque a gente não acaba desenvolvendo tanto o nosso cérebro para forçar que a gente tente, né, responder aquilo. E que nem minha mãe sempre diz, antigamente as coisas eram mais difíceis, a gente tinha que ir atrás de livro, a gente tinha que ler o livro todo para entender um assunto. Então, hoje a gente vai lá rapidinho no chat, na Cici, que agora é Lola, parece o meu nome, o do Google, e a gente vai lá, pesquisa, vê um assunto ali resumidamente, e aí se a gente quiser, coloca de uma forma mais informal, vai lá, vai trazer pra gente. Também tem aquela, uma forma que eu posso decorar, e isso tá fazendo crescer, porque antigamente, né, os aplicativos que a gente mais dava era o ChatGPT, e aí isso tá crescendo, tá crescendo tanto, que aí nem o chat a gente tá usando, nós usamos o Dólar, né, que é o Cici, usamos vários outros. E isso acaba fazendo com que a nossa mente ela fique mais, vamos dizer assim, impossibilitada de a gente abranger, ter um senso crítico. A gente não está conseguindo tanto ter um senso crítico. Estamos tendo dificuldade em criticar algo, em fazer uma redação, em fazer textos dissertativos. Então, isso acaba dificultando também. Por isso que quando a gente fala aqui, é bom, mas tem os seus contras, e isso acontece no nosso dia a dia, e nós não temos controle com nós mesmos para que a gente domine ela acaba nos dominando, por isso que eu disse aquilo. Lorena, como você citou esse tópico, eu também vou citar um tópico que eu vi na internet, né, eu passando, onde uma professora de uma escola, ela resumiu os alunos em 3 grupos. Um que ia ficar apegado ia fazer o trabalho com o ChatGPT. Outro ia fazer o trabalho pela sua memória mesmo. E o outro ia fazer o trabalho só pelo Google. Esse. E nisso, que era a redação, não era? Sim, era a redação. E nisso, eles fizeram um trabalho, foram entregar para a professora. E após entregar esse trabalho, primeiro do Google, quando a professora perguntou, ele soube de algumas coisas, mas de coisas bem poucas. Superficial. Sim. E aí, quando perguntou o grupo do ChatGPT,
Ele não sabia de nada. Só sabia o De tema. nada. Ele não sabia de nada. Só sabia ali o tema. Então, Ou seja, eles nem leram. Eles é tão apegado à inteligência artificial que eles nem leram ali o que estava entregando. Nem sabe se tá certo, Enquanto... nem sabe se tá errado. Enquanto os que fizeram isso com a sua mente dominou muito bem, fez uma bela redação, fez uma redação maravilhosa, forçou a sua conteúdo, mente, seu senso forçou a mente, crítico senso crítico. E hoje o que podemos ver é que está muito difícil das pessoas forçar a sua cabeça para pensar, para fazer uma atividade, para qualquer outro tipo de coisa. Aí tá Por conta dominando a gente. Aí já tá dominando a gente, por conta que isso tá ficando muito estável para todos no mundo. Servindo a E ela. é assim que a gente deixa a nossa pergunta. Será que a IA está controlando você ou você está controlando a IA? E é isso. A gente encerra mais um episódio. E até a próxima. Tchau.